Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai no nosso canal do YouTube e se inscreva. Também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. Se você quiser compartilhar o seu relato com a gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, no Pix pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? Fazendas mal assombradas. Ai, fazendas mal assombradas é um assunto muito interessante. E assim, eu tenho uma impressão que é um lugar que tem muita atividade paranormal. Porque são tantas fazendas, sítios. Eu não sei se é o lance da natureza, eu não sei se é o lance do trabalho escravo, mas alguma coisa rola lá. E hoje a gente separou algumas fazendas que têm lendas de fantasmas, aparições e coisas super esquisitas que acontecem. Eu vou começar falando sobre a Fazenda Arnold. O caso de terror da fazenda da família Perron, né? Ela é considerada um dos casos mais assustadores entre os investigadores paranormais nos Estados Unidos, gente. O caso foi tão tenso e icônico que ele gerou até um filme, A Invocação do Mal, que todo mundo conhece. Tudo começou quando a família Perron resolveu se mudar para uma fazenda para dar uma vida mais tranquila para os filhos, né? O sonho de qualquer família. E em 1970, eles compraram o que eles descreveram como a Casa dos Sonhos, e era essa fazenda Arnold, com mais de 80 mil metros quadrados, plantações de todos os tipos e uma casa enorme. Bom, assim que eles pisaram por lá, eles perceberam que a casa não era tão normal assim, né? Rapidamente, eles descobriram que todos os moradores do local jamais se mudaram após começarem a morar lá. Olha só. E a imensa maioria morreu de forma violenta, seja se enforcando ou sendo assassinato. Bom, também aconteceram 2 afogamentos no riacho perto da casa e 4 pessoas misteriosamente congelaram até a morte na área da fazenda. Muita gente, né? Bom, esses casos assustaram a família Perron, mas nada que fizesse eles irem embora, né? Afinal, era a casa dos sonhos. Bom, disseram se tratar apenas de coincidências pontuais. Para piorar, o vendedor da casa aconselhou a família a deixar as luzes acesas no período da noite, porque assim era melhor para eles. Muito estranho. E os casos bizarros na fazenda aconteceram tanto que logo eles começaram a se acostumar, desde barulhos de gente varrendo a cozinha até arranhões estranhos na porta. Depois de um tempo, eles até começaram a fazer piadas, como, ai, a gente tá morando em uma casa bem assombrada, hahaha, sabe, essas piadinhas. Bom, também havia o espírito de uma criança, chamado Manny, que eles acreditam ser o espírito de Johnny Arnold, que se enforcou no porão da casa. Manny encarava a família todo dia com seu sorriso esquisito e de repente sumia completamente. Ou seja, era uma aparição ali, né? Mas o quadro logo começou a mudar e os espíritos se mostraram cada vez mais sinistros. Junto com esses episódios, os Perron também testemunharam coisas como camas que se arrastavam e objetos que levitavam. Os episódios começaram a se tornar mais frequentes e menos inocentes, cada vez mais intensos, assim. E as filhas de Perron relataram puxões de cabelos e nas pernas e gritos muito altos todas as noites. Em algumas semanas, a família não conseguia mais dormir. Tinha um espírito que ficava gritando mãe, sem parar, toda noite para eles. E quando eles foram atrás dos sons, eles chegaram num pequeno cemitério perto da fazenda e tinha uma tumba de um garotinho que ele foi assassinado ali naquela área da fazenda. Já outros espíritos poderiam ter até molestado, né? Tem uma suposição que eles tivessem abusado ali das meninas e eles descrevem como 5 ao todos e falavam que era uma coisa muito má, assim, era uma sensação de pleno horror, assim, que a dona descrevia, a Andréia Perron. Ela descreveu isso numa trilogia de livros, de memórias dessa experiência que a família passou nessa fazenda. Já outro fantasma fazia coisas ainda mais sinistras, principalmente contra a senhora Sherman. O fantasma era chamado de Bathsheba e diziam ser o fantasma de uma bruxa que se enforcou no celeiro no século XIX. A senhora Perron descreveu Bathsheba como uma criatura pouco humana
que tava cheia de vermes, assim, rastejando pelo corpo dela, e o pescoço aparentemente quebrado. Assim, uma visão bem esquisita mesmo. E a senhora Perron era atormentada continuamente pelo esse fantasma sinistro. Ele arranhava ela e também tinha uns episódios, assim, que a sua cabeça foi jogada contra a privada em uma tentativa de afogamento, segundo ela. Então, os negócios eram muito intensos. Quando as coisas chegaram a esse ponto, os Perron pediram ajuda para quem, né? O casal Warren. E que, né, um dos casais mais experientes aí no mundo sobrenatural. E eles descobriram a história sinistra desse fantasma da Bachepa. Segundo eles, a mulher foi acusada de sacrificar o próprio filho assim que ele nasceu. Na época, o corpo do filho foi encontrado com um espeto grande na cabeça, já frio, o corpinho duro. Como a polícia não conseguiu provas, o caso ele foi abandonado e ela saiu impune. Dizem, né, as histórias de Bathsheba, que ela teve outros 3 filhos e todos eles morreram antes de completar 4 anos. O relatório do legista dela, o médico descreveu que o corpo dela era sustamente duro como uma pedra. Bom, os fantasmas torturavam as meninas enquanto aliviava para o Roger Perron, que era o pai da família. O fantasma quebrava os pratos, a louça e os equipamentos da casa. E tudo isso para chamar atenção para o Roger descer para o porão. Uma vez o Roger no porão, tudo levitava e Roger sentia a Bathsheba passando a mão nele. O espírito ainda abusava do cara. Bom, segundo os Warren, aparentemente o fantasma queria a senhora Perron longe da casa, mas os Warren não foram capazes também de livrar os Perron da treta, né, com os espíritos ali que estavam atormentando aquela família. E por eles não terem dinheiro, a família Perron viveu na casa por mais 10 anos, sofrendo na mão desses espíritos, até que eles conseguiram comprar outra casa, né? E ainda assim, os atuais proprietários, os Sutcliffes, eles relatam diversos eventos paranormais na casa. Segundo eles, as paredes tremem e os quadros caem em uma névoa, parece rondar assim o local, sabe? E embora não sofram torturas ou ataques diretos, como a família anterior. Você já tinha ouvido falar dessa fazenda, mano? Sim, por causa dos Warren, né, eu acabei tendo conhecimento dessa história, que é muito bizarra, né? Eu fico pensando assim, você tá em casa e começar a escutar que nem desse episódio de uma voz chamando mãe, mãe, que é uma coisa assim que pra mim é um amedrontador, né? Você tá num lugar isolado, assim, que é uma fazenda, né? E ter contato, assim, ao meu ver, né, assim, é mais assustador, porque você tá isolado, tem os seus familiares ali, ou alguém que trabalha, mas mesmo assim você sabe que não tem vizinhos ou autoridades por perto, então ao meu ver é bem mais assustador assim, né? E ainda mais que esse sobrenatural se aflorou, né, que chegou a mostrar sua presença de forma bem forte, né, e bem assustadora com essas visões, com essas aparições sobrenaturais. Então eu acho muito bizarro assim. Com certeza, ainda mais na década de 70, né? Se hoje ainda deve ser assim algumas fazendas, na década de 70 que não tinha comunicação, não tinha telefone como tem hoje, devia ser muito mais difícil. Era muito forte. E ainda um medo, né? De se imaginar assim, nossa, todo mundo que morou aqui nunca saiu daqui, sabe? Tipo, todo mundo morreu e, tipo, não morreu de velhice, sabe? Morreu esquisito, assim. Eu já tinha ouvido falar, né, dessa história dessa bruxa aí. Tinha uma versão que fala que ela colocou uma agulha de crochê, se não me engano, no ouvido da criança. É bem pesado, assim, e deixa o lugar assombroso, porque, assim, um filho, né, não sei, um acidente, não sei, muito esquisito isso. Mas, nossa, todos, né, tipo, bem esquisito. Enfim, né, muitas mortes ali, eu acho que ficou um lugar bem marcado mesmo. E para os atuais ainda falarem que ainda tem alguma coisa lá, é porque realmente. Porque muitas vezes os novos moradores querem se desvincular, né, dessa coisa, mas não foi esse o caso dessa fazenda. E continua a história, né, gente? Igual a gente comentou, no caso
lá de Amityville, os proprietários atuais, eles não querem, né, ser É, atrelado a esse estigma da casa assombrada, de ser amaldiçoado e tal. E é uma coisa que eu também não gostaria de ser pensar assim, o Michael ali, ele é ligado àquela casa que morreu 40 pessoas de uma forma violenta, não gostaria de ser conhecido é. dessa forma. Você sai pra comprar um pãozinho, tá os vizinhos cochichando, né? E o pior, né, que você pensando assim, é uma coisa idiota, né, porque você não tem ligação com aquilo, mas mesmo assim as pessoas É, não estão nem aí, né? Você é. sendo humano, tendo sentimentos, as pessoas só querem zombar ou ter medo de você por uma coisa que não tem nada a ver com você das formas passadas, né? Que tudo que Verdade. aconteceu você não tem nada a ver. Uhum. E eu peço desculpa, eu já queria ter falado isso, mas eu tô com a voz meio zoada porque essa semana tava um calor, eu acabei tomando banho gelado e acho que deu um problema em mim. Por isso que eu tô com a voz estranha, então eu já peço desculpa a Com essa quem. voz rouca. Eu já peço desculpa se estiver irritando alguém, mas não há o que eu possa fazer. E continuando, temos a fazenda da Toca da Onça, que fica no Paraná, em São José dos Pinhais. Essa fazenda ela foi construída no século XIX por uma família rica da região. E a família viveu na fazenda por muitos anos, até um dia em que todos os membros foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. A causa da morte da família nunca foi oficialmente esclarecida. As pessoas então inventam várias versões do que pode ter ocorrido. Tem a versão, né, do assassinato, que é uma versão mais comum, que a família foi assassinada por um grupo de bandidos e essa versão se baseia no fato que a família era rica e que a fazenda foi roubada após o crime. É uma coisa fácil, né, de se pensar, né? É plausível, né? É o mais comum, ainda mais aqui, né? É. E tem também a do auto-extermínio coletivo, né? Que é outra versão que a família cometeu o auto-extermínio. E essa versão se baseia no fato que a família estava passando por alguns problemas financeiros e pessoais. Aí entra em conflito, né, com a do assassinato, porque eles foram assassinados em teoria por serem ricos, né, e foram É. roubados após. Aí nesse já a família tava com problemas financeiros e tinha problemas pessoais também, então acabaram com esse extermínio coletivo. É estranho, né, Ah, essas duas. estranho. Não, eu não ia. Até porque, como, né? Tipo, ia ter que ter alguma prova. Alguém atirou, alguém envenenou, né? A família toda, ou um membro da família, no caso, né? Não teve. Então, fica ainda, continua aí a lacuna. E por último, a última versão, né, que circula é de que havia sido um acidente, que as pessoas teriam sido mortas por animais selvagens ou até mesmo por armadilhas ali que as pessoas que moravam nessa fazenda faziam para se proteger dos animais, né? Que é uma que eu não acredito muito assim que seja plausível assim. É claro que é plausível, mas eu não acredito. Eu acho que é improvável essa. Porque o animal ia dilacerar, né, as pessoas, vai, não sei, se for alguma onça, algum bicho do mato, assim, não ia deixar, assim, os corpos, ia arrastar pra levar pra comer, tipo, toda a família, sabe? Tipo, ninguém ia conseguir matar sei lá, uma onça, assim, atrás, com aquele monte de gente, o cara não ia ter uma arma, matar o bicho ali, então, não sei, eu acho que, não, também, o mais provável realmente deve ter sido que eles foram mortos por alguém. E pensar que hoje em dia acontece, então no século XIX
deveria ser bem mais comum ainda. É, e também não tinha perícia, assim, né? Equipamento, não dá pra saber, não tinha como ver digital, não tinha como fazer exame de DNA, mas era muito mais fácil cometer um crime nessa época. E desde então a fazenda começou a ser conhecida como um local mal assombrado e tem diversas pessoas que visitam a fazenda da Toca da Onça que relatam presenciar eventos paranormais como vultos de pessoas vagando pelo corredor, sussurros, gritos e objetos se movendo sozinhos. Também tem, né, o clássico, a sensação de frio e presença de alguém está perto de você, assim. E, Hum. e também tem a lenda da mulher de branco, né? Que é Ah, outro clássico, né? clássico. Que é uma das lendas mais famosas também desse local, né? Que diz que uma mulher de branco é o fantasma de uma jovem que foi assassinada na fazenda. E a jovem aparece vestida de branco com longos cabelos negros e um rosto pálido. Ela é vista vagando pelos corredores da casa e chorando em silêncio. Nossa, eles têm até uma mulher de branco só pra eles, né? O fantasma de uma mulher de branco. Eu acho que se tivesse sido uma morte, tipo, diferente de um assassinato, não ia ter tanto espírito assim, não, perdido lá. Eu acho que se tá lá é porque alguma coisa aconteceu, assim, que interrompeu abruptamente a vida deles, assim, que eles não queriam. E eles ficam ali naquele sentimento de raiva, sabe? Querer se vingar, tal, e ficar preso na casa. O que já torna o lugar bem tenebroso, né? Uma fazenda, ainda ai, fica tão à noite, né? Principalmente os lugares que não tem luz. Aí só fica os barulhos dos bichos à noite. E, nossa, gente, deve dar muito medo. E essas casas antigas, assim, é aquele tipo de casa que você pisa, você escuta assim, o barulho da madeira rangendo, né? A atmosfera é muito tenebrosa, né? É muito louco isso. E é engraçado, eu tenho. Eu adquiri através desses últimos anos ter vontade de morar numa fazenda ou num sítio, num lugar afastado assim, sabe? É, da cidade e tal. E eu tenho sempre esse pensamento, é tiro e queda, assim, é efeito dominó. Eu penso, eu quero morar num lugar assim e tal, afastado. Aí já vem aquele pensamento intrusivo de eu vou morar É. num lugar afastado. Tem, é claro, né, aquele possivelmente ser assombrado, mas também tem o perigo de você ser assassinado, né, como acontece Uhum. em vários casos aí a gente tem, Em não só no vários. Brasil, no mundo inteiro, de pessoas que estão lá de boa na sua fazenda, no seu sítio, e pessoas invadem para roubar e tal e matam. As pessoas são descobertas depois de dias, né? Porque geralmente é difícil acesso, assim, é muito longe, né? Uhum. Então é uma coisa assim que você não tem paz em lugar nenhum praticamente, né? Nossa, deve dar muito medo. É um lugar que eu também morro de vontade de ir. É uma meta de vida, ir para um lugar tranquilo, uma fazenda, um sítio ou uma praia, um lugar assim. Mas quando eu paro para pensar nisso, também dá um medinho, porque qual que vai ser a proteção, sabe? Se aqui na cidade que a gente tem vizinho para todo que é lado, às vezes a gente já não tem, imagina num lugar isolado. Eu tava me lembrando, tem aquela artista que cantava aquela música de lambada, muito famosa, acho que é Kaomi. E ela foi, né, depois do sucesso que ela fez nos anos 80, 90, ela morou em uma casa na praia e ela morava sozinha, tipo um lugar lindo, sabe? Aquela coisa, o sonho de qualquer pessoa. Meu, entraram na casa dela pra assaltar e mataram ela, zoaram ela lá, sabe? Tipo, pô, uma artista, uma mulher famosa, os caras provavelmente na época identificaram quem era, sabe? E você vê, ninguém tá salvo, né? Dá um medo mesmo. Não sei o que fazer. Não adianta colocar cerca elétrica, eu acho. Não sei, soltar cachorro, né? Tem muitos fazendeiros que treinam, né, cachorros. Eu já fui em fazendas que eles treinam cachorros de porte grande, que o cachorro só obedece o dono e o treinador. Eles não aceitam comida de ninguém, porque os caras tá com veneno,
veneno, né? Então o cachorro ele já é treinado para não comer aquilo que o cara vai, tipo, jogar para eles. Eles já sabem. Olha como os bichos são espertos, né? Então dificulta. Então para entrar num lugar desse, só matando os bichos para conseguir, né? Mas é tenso. E outra fazenda também que tem essas histórias sobrenaturais é a fazenda de Carandaí. Durante o período, né, escravocrata, residia na fazenda Carandaí, ela fica no interior de Minas Gerais. E nessa fazenda residia um homem sádico e ele gostava de maltratar os seus escravos, né, para variar. Diz a lenda que um dia ele levou ao açoite uma mulher que antes dela morrer, ela rogou uma praga nele, afirmando que a sua fazenda sucumbiria. Existem relatos de que o espírito dessa feiticeira ficou preso na casa e ela se manifesta por meio de ruídos. Também é possível ouvir gritos, pedidos de ajuda e chicotes estalando, né? Relembrando aquela fase de escravidão. E há ainda quem diga que a real origem dos eventos sobrenaturais são dos escravos que foram aterrorizados nessa região, após eles serem torturados ali. A casa, misteriosamente, pode ser acessada, e se acessa ela pela BR-040, e ela está a 137 quilômetros de Belo Horizonte, então assim, não é tão longe. E ela tem essa história, e assim, é muito comum, né, a gente ouvir histórias de fazenda que tinham essa prática, né, Má? E é muito triste porque você pensa, pô, a pessoa já se fudeu em vida, já sofreu pra caramba, e como é que vai ser o espírito dela, sabe? Tipo, ela ainda continua com isso porque é muito forte, né? Isso é uma das coisas assim mais comuns, né, entre aspas, de fazendas, né, da época da escravidão, do café, é, ter essas histórias de assombrações, né, e essa parte, né, do espírito ficar preso lá, né? Eu acredito, mas não acredito, né, em vida após a morte. Mas é triste você pensar, né, que você sofre durante toda a sua vida com algo tão pesado que é escravidão, tortura, humilhação, e você vai morrer e vai ficar preso lá. Eu acho uma injustiça muito grande, sabe? Em relação a isso. Tem outras, né, como crianças que morrem, que dizem que ficam presas em tal lugar, como a gente já falou aqui em outros episódios. E eu já É. falei disso também, que eu acho uma injustiça lascada, sabe? Se isso for verdade, é uma coisa muito triste, né? É difícil de entender. Alguns dizem que é referente, tipo, ao sentimento que você tem, porque não são exatamente os atos, são os sentimentos. Então, assim, se você cultiva sentimento de ódio, sentimento de revolta, tal, isso acaba se voltando contra você, por mais que, tipo, você tenha tido uma vida ferrada, entende? Mas eu não sei, pra gente não é justo, mas dizem que a lei da justiça é divina, que a gente não sabe como é que funciona, enfim, a gente não tem o que fazer, né? Mas também ficar sendo coração leve todo o tempo, pô, é praticamente impossível, só se você for, sei lá, uma pessoa hiper mega espiritualizada, que é admirável, mas eu acho que a grande maioria da população não consegue, sabe? É um trabalho muito difícil mesmo. E a gente fica realmente com essa sensação de injustiça no ar. É uma coisa muito difícil de pensar sobre, não se pensar com a sua racionalidade e não tomar parte de nenhuma religião, né, sobre é, esse, essas assombrações específicas, né? Eu acho muito triste. E Uhum. continuando, temos a Fazenda da Boa Vista, que é localizada em Vassouras, no Rio de Janeiro. É um local com uma história rica e complexa que se entrelaça com a própria história do Brasil. Construída no século XIX, durante o auge do ciclo do café, a fazenda era um engenho de açúcar próspero e símbolo de opulência da época.
E tem, né, novamente, aparições que são famosas da escrava sem rosto. É uma história Hum. recorrente, narra a aparição de uma escrava sem rosto vagando pelos corredores da Casa Grande. Seus passos silenciosos ecoam o sofrimento de um passado marcado pela crueldade, e sua figura etérea evoca a dor de injustiça da escravidão, né? Que é uma coisa que a gente estava falando poucos segundos atrás. É. Que é, novamente, não entra na minha cabeça você ficar preso lá. É claro, né, que você... Eu tenho essa vertente que eu acredito um pouco, que depende da sua morte, você pode ficar tão puto da vida com aquilo que você queira ficar pra assombrar quem vá pra É. lá ou quem tenha morado na época, né? É tipo uma missão, né? Uma missão. A sua missão é atormentar pessoas daquele tipo. Eu se eu fosse morto durante essa época sobre essas condições, eu ia falar, não quero ir pra lugar nenhum não, eu quero ficar aqui pra lascar Atormentar a geração, né? A é, geração da família. lascar todo mundo, botar praga nesse cafezal, lascar essa fazenda inteira. E ela me lembrou a história da. Acho que é da. Agora eu não lembro se é a Mansão Hill ou a Mansão Bly, eu acho que é a Mansão Hill, que tem os fantasmas sem rosto também, que tem os empregados da casa, que os fantasmas eles vão ficando tanto tempo ali que começa a perder a fisionomia, já vira tipo uma massa, assim, sabe? Por causa do tempo mesmo. É como se a memória dos vivos fossem apagando essas lembranças dessas pessoas e elas também fossem sumindo nesse mundo astral, sabe? É muito louco isso. Pra mim fica a impressão que é como se fosse a pessoa também, né? A pessoa, eu digo o espírito, se perdendo, né? Durante o tempo, Sim. as suas características, assim, físicas e do modo, né? Que acaba É. virando irracional, né? No caso. E, e você vê que nem o espírito dura para sempre, né? Muito louco isso. É bem bizarro e bem legal ao mesmo tempo. É. E tem também o pranto da mulher de branco, outra mulher de branco. Nas noites escuras, o lamento de uma mulher de branco ecoa pelos campos da fazenda. Diz a lenda que ela é o fantasma de uma jovem que, traída pelo amor, encontrou a morte nas águas escuras de um lago próximo. Seu pranto melancólico é um lembrete pungente do amor perdido e da tragédia consumada. É, eu acho que esse fantasma da mulher de branco, com o tempo, ela vai acabar se perdendo na história, porque cada vez menos as mulheres têm sofrido de amor, ainda bem. Mas é uma coisa assim tão frequente, é a mesma estigma, né? A mulher sofrida, ou ela sofre de amor, ou ela sofre porque o amor traiu ela. Sempre tem esse lance, né, dessa dor, dessa perca. É muito foda se virar, você entrar numa linha assim, numa falange de entidade assim, já por causa do estereótipo que você tinha em vida, né? É, isso me lembra muito aquelas histórias assim, de pais que não queriam que as moças namorassem tal pessoa, queriam que namorasse É. outra pessoa que era mais influente, que seria um casamento melhor, né? E sempre acaba em desgraça essas histórias, né? Seja É. pro lado da moça, ou o rapaz morre, a moça entra em depressão. É sempre assim, né? É. As É. histórias. E tem também o vulto do Senhor do Engenho. Em noites de lua cheia, o vulto imponente de um homem vestido à moda antiga é visto perambulando pela varanda da casa grande. Acredita-se ser o fantasma do Senhor do Engenho, aprisionado em um ciclo eterno de remorso pelos seus atos cruéis.
Eu acho essa questão muito curiosa, porque eu já vi programas de paranormal que os paranormais entram na casa e aí volta aquela ideia de injustiça. Sempre quando o espírito vai, tinha um cara que era o chefe da família, aquela pessoa que é cruel, que maltrata os familiares, que maltrata os empregados, aí ele faz e deixa de fazer. Quando ele morre, ele ainda meio que vira o líder dos espíritos. Assim, é muito comum, tipo, assistindo esses programas, tá, gente? Falando assim, do que eles mostram. E aí as médiums falam que sempre tem essa sensação desse espírito ele ter uma força mais negativa do que os outros e isso trazer mais poder para eles. E até na morte ele consegue controlar. Olha que tristeza. É uma coisa que eu sempre penso, assim, tem vários filmes, assim, que tem essa pegada, assim, de pessoas, né, que são ruins e quando morrem, elas meio que ganham um boost no seu mal, É. sabe? Que elas conseguem, é, vamos supor, né? Controlar, dominar, né? Tem casos, né, que é dito que assassinos seriais têm as suas vítimas acompanhando eles, mesmo depois da Hum, morte. E, tipo, é uma sim. coisa, outra coisa, falando em justiça hoje, direto, né? Que eu acho outra Uhum. injustiça, porque você já foi morto por um assassino e você tem que ficar seguindo o seu assassino durante o pós-vida, É. sabe? É uma Nossa. coisa. Chega. É meio nojenta até, né? Se É, for eu acho que verdade. teve até um caso, agora eu não me lembro qual que foi o serial killer. Eu não me lembro se foi o Unabomber ou eu acho que foi o Zodíaco, se não me engano, tá, gente? Desculpa aí, qualquer coisa vocês comentem aqui e falem pra gente pra me relembrar. Mas ele tinha essa pegada, ele matava suas vítimas, acho que não descobriram ele, por isso que eu tô achando que é o Zodíaco. Ele matava as vítimas, ele deixava as cartas, né? Tal para a polícia ficava ali confundida e ele falava muitas vezes que essas pessoas que ele matava na intenção de pegar as almas, então devia rolar algum tipo de ritual também, e as almas dessas pessoas iam ser escravas dele depois que ele morresse. Tinha esse lance louco, olha só. Eu me sinto muito mal pensando sobre isso. Eu não sei porquê. É Mas estranho. é uma coisa que Demoníaco, né? É me pesado. faz sentir assim um pouco mal sobre isso. E seguindo, né, tem as sombras dançantes e os objetos que se movem nessa fazenda, que os visitantes relatam que presenciam sombras dançando nas paredes da casa grande e objetos se movendo sem explicações e sensações inexplicáveis de frio e medo. Tais eventos alimentam a crença, né, que a fazenda é realmente habitada por entidades sobrenaturais. Eles identificam seus próprios fantasmas, né? Quando você identifica, quando você dá nome para fantasma, gente, é porque o negócio já não tá mais legal, né? O buraco tá mais embaixo. Então, assim, já existem moradores fixos nessa residência, pelo que a gente vê, né? E realmente essa coisa, assim, de temperatura, objetos se movendo, é uma coisa energética, né? E por que não? Olha, eu achei bem interessante. Será que as pessoas visitam essa fazenda? Será que tem gente ainda lá? Porque olha, o negócio ali deve ser tenso, hein? Você moraria em uma fazenda assombrada? Ah, eu acho que não, provavelmente não. Eu gostaria, mas eu gostaria, Passaria assim. uma noite. Isso que eu Passaria ia uma falar. noite, é. Gostaria de passar uma noite e iria me cagar, né? É. Mas gostaria de ter a experiência. É que a vida nada mais é que ter experiências, né? E então eu gostaria de passar uma noite num lugar que é tido como assombrado pra. É. A é, fazenda, ela dá esse ar, né? Tipo, imagina uma época mais de frio, assim. Nossa, deve ficar mais tenebroso ainda. e toda essa a gente levando, né, toda essa bagagem de conhecimento assim sobre o local ajuda o nosso cérebro a maquinar, né, e criar mais coisas que talvez às vezes não sejam sobrenaturais, mas ele acaba
fazendo com que a gente acredite que seja, né? Seguindo, a gente também tem a nossa fazenda do Capão Bonito. E como é que tem coisa no Brasil, né? Impressionante. Bom, a região, conhecida popularmente como Capão Bonito, localizado em Citrolândia, no Brasil, encontra-se uma história muito assustadora, gente. Antigamente, na fazenda do Capão Bonito, eram mantidas pessoas escravizadas. Como a gente já sabe, né? A gente já imagina. E elas eram torturadas de formas horríveis, né? Elas eram amarradas, acorrentadas e muitas vezes chicoteadas até a morte. Porém, muitas das vezes, a filha do proprietário da fazenda, ela acompanhava essa tortura. E em 1935, a menina ela acabou se suicidando por não aguentar mais ver aquelas atrocidades que ela via, porque ela sabia que ela não tinha o controle por ser uma mulher, por ser uma menina, e né, a depressão acabou abalando ela, ela não suportou e ceifou a própria vida. E a partir daí, dizem as histórias que o fantasma dessa jovem vem perturbando o local, de forma que o seu espírito permanece ali até hoje, por conta desses assuntos pendentes que ficaram aí no passado. Os fazendeiros da região afirmam que é frequente todas as panelas da cozinha caírem do nada, de repente, pá, tudo cai. E as portas se fecham sozinhas também, sem nenhum vento soprando, assim, é uma coisa que eles procuram explicação e não acham. E eles também escutam muitos gemidos de agonia ecoando abaixo da fazenda, que é onde ficavam os escravos. E mal, acho que o gás está passando. Eu, eu acho assim que essa parte da. Desse. Eu sempre tenho esse pensamento assim sobre escutar gemidos ou gente chamando. É uma coisa que eu tenho desde sempre. Muito assustadora. Pior do que você ver algo mexendo. Ou você tá assim de boa e algo cair. É claro, né, que a gente vai pensando pelo lado racional, né? Ah, caiu porque eu coloquei de mau jeito e tal. Mas cai tudo de uma É, vez? mas Foda. esses relatos de gemidos ou gritos sempre me deixam com um pouquinho mais de medo, sabe? Porque eu lembro que eu tava poucos dias depois que eu mudei para essa casa que eu tô atualmente, eu escutei gente batendo na porta, ou já até escutei mesmo chamarem meu nome, mas aí, como desde pequeno, né, a gente, eu falo a gente, eu e a Gabriela, né, a gente foi educado a não falar, assim, de responder imediatamente quando chamam a gente. Então Não é bom. eu sempre me seguro, sabe? Mas já aconteceu de eu falar oi. Aí então Nossa. essas coisas assim de barulhos que a gente sabe que é próximo, então sempre me pegam. Então sempre essas histórias que contam sobre sons, sejam vozes, ventos, batuques em portas ou em paredes, me pegam assim de um jeito mais forte. É porque é uma forma sutil do espírito te enganar, né? Do espírito ali que quer fazer algum mal, porque ele usa a voz de alguém que é sempre a voz de alguém que você conhece. Teve uma vez, acho que foi a primeira e a última vez que eu fiz, não, realmente a gente foi educado a não responder, porque é uma coisa meio que comum na nossa família escutar esse tipo de coisa. E uma vez eu escutei alguém me chamando e era uma voz tão familiar, eu já tinha identificado a pessoa que estava me chamando e automaticamente eu estava no fundo da casa, eu gritei entra. E eu vi que a pessoa não tinha entrado. Quando eu fui olhar, não tinha ninguém. Aí eu fiquei, por que eu falei isso? Eu fiquei me culpando, sabe? Uma coisa também, essa coisa de coisas se mexendo, panela caindo. Eu sempre escuto. Eu tô no meu quarto, dá pra escutar a cozinha, fica muito perto do meu quarto. Eu sempre escuto alguma coisa, eu fico meio em choque. E uma coisa que eu tenho muito medo é de, por exemplo, chegar um dia na cozinha e tá todas as gavetas e portas abertas, sabe? Eu não sei, eu tenho medo disso acontecer. Mas, enfim, né? Coisas que a gente fica com essa impressão, mas é ruim mesmo. É uma coisa muito sutil, você acaba assim se deixando levar por um momento, sabe?
Não, é engraçado, já aconteceu várias vezes durante a minha vida. Uma vez, tava eu e a mãe, né, quando a gente tava morando lá na Zona Leste. A casa era de comprido, assim, né? A gente morava na segunda casa. A primeira casa da frente, assim, era. Não tava morando ninguém. Aí devia ser o quê? Umas 6 da tarde, sim, por aí. Hum. E aí a gente tava lá assistindo televisão e escutou, mãe, lá no portão. Mãe, Nossa. aí eu e a mãe olhamos assim um pra outra. Aí a Gabriela, aí eu falei, parece, né? Ela falou, vai lá olhar, Michael. Aí eu fui lá olhar, não tinha ninguém na rua, assim. Nossa. Não tinha. As vizinhas, né? Elas eram da Bahia. Devia ser, sei lá, janeiro, assim. Elas iam viajar pra Bahia, né? Sempre, todo ano. Então não tinha a vizinha e tal. E a voz era parecida com a sua. Ai, Aí credo. a gente ficou assim, nossa, que coisa estranha. Porque eu e a mãe ouvimos ao mesmo tempo. E sempre quando Sim, você não foi só chegar. uma pessoa. E sempre quando você ia visitar a gente, você chegava, né? Mãe, lá no portão. E ainda. É. E por toda a vida eu sempre fui acostumado, né? A escutar você chamando mãe, seja por qualquer. Pra chamar a atenção da nossa mãe. E, Então, é uma coisa assim que eu lembrei isso falando, a gente conversando sobre isso, de chamar e tal, que é uma coisa que também eu não pude explicar até hoje. ai, é muito estranho isso. E a gente não pode nem pensar que é doppelganger, porque até então os relatos de doppelganger que a gente tem, eles nunca abrem a boca, né? Então fica aí. Será que foi algum espírito passando por mim, credo? Só mais uma coisa, eu já cheguei a te contar da vez que eu e a avó escutamos a voz do nosso tio através do rádio. Não. A gente tava morando ali Ai, credo. em Na Diogo. Cambuci, Hum. E tava eu e a avó no quarto. A nossa avó, pra quem não sabe, se não ouviu outros episódios que a gente comenta sobre ela era crente, né? Evangélica. Então ela acompanhava um rádio da igreja que ela frequentava e ficava 24/7 ligada nesse programa, nessa rádio da igreja, né? E um dia tava eu e ela, a gente sempre ficava junto. A mãe ia trabalhar, a Gabriela tava na escola ou na casa de amiga. E eu tava no quarto dela e do nada a gente escutou a voz, né? Eu escutei a voz do meu tio e a avó também escutou a voz do tio através do rádio, ele falando: "Mãe, mãe", ele falou assim, era, Nossa. era o Luiz, não tinha outra. Nossa. Sim, as vozes são. Você conhece a voz de alguém, não Sim, tem tipo como. E assim, assim, numa transmissão que não tinha nada a ver, era, né? Por que que ia sair mãe do nada? o rádio não tava, nesse momento, ele não tava, é como se a rádio tivesse morrido por alguns instantes. Só tava assim, Sim. aí a gente Sei, escutou. estática. E tipo assim, eu até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, porque a avó, Nossa. ela falou: "Maico", a gente escutou. Ela falou: "Maico, liga pro Luiz". Aí eu peguei e liguei pro Luiz, dei o telefone pra ela. Ela falou com o Luiz. É, Ela perguntou se ele tinha ligado, se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou: "Não, não tá tava nem tudo". pensando em você. Não é. Ele falou: "Tá tudo bem e tal". E é outra coisa dessas. Por isso que eu acho que isso me pega bastante de vozes chamando, ou barulhos. Que é essas duas coisas que até hoje eu não sei explicar. Que tinha outra pessoa comigo que também ouviu. Uhum. Que. Sabe, eu não. Eu sou muito. Como eu sempre falo, né? Eu sou muito em cima do muro. Eu não acredito em vida após a morte e tal, mas também não desacredito ou acredito
Você tem uma visão mais agnóstica, assim, né? Não Sim, duvida. exatamente. É. Então até hoje eu não tô mentindo, essas histórias realmente aconteceram, eu não tenho por que inventar isso. Então eu acho que por isso que isso me pega bastante assim quando eu ouço sobre esses relatos de sons, de vozes chamando, que tem essas duas histórias que eu nunca pude explicar e que tinham outras pessoas que eu não tava louco, que essas pessoas estavam comigo, que eu não escutei sozinho. Então fica aí, né, pra quem também compartilha desse nervosismo quando escuta alguém chamando o seu nome ou escuta alguém parecido com a sua voz chamando algum parente e tal. É uma coisa muito bizarra. E torna tudo muito mágico, assim, né? De uma forma bem sinistra. Sim, é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. E entrando, né, novamente no assunto das fazendas, temos a última, né, que é a fazenda do Morro do Cruzeiro. Ela é situada em Itapeva, São Paulo, e a fazenda se destaca não apenas pela beleza rural, mas também por sua aura de mistério e eventos sobrenaturais que intrigam e amedrontam visitantes há décadas. Dizem, né, que há um portal desconhecido para o desconhecido, né, nessa fazenda. A história da fazenda está envolta em lendas e sussurros de aparições fantasmagóricas, objetos que se movem, vozes estranhas que ecoam pelos corredores da casa grande, luzes que se acendem e se apagam sem explicações, portas que se fecham e se abrem misteriosamente. As sensações de frio e medo que são bem clássicas, né, de coisas, de lugares que são assombrados, né? E tem a história também, né, dos habitantes do além que tem lá, né? Entre os fantasmas que assombram a fazenda, destaca-se o da mulher vestida de branco, a terceira mulher Baba! que é vista vagando pelos corredores da casa e seus lamentos ecoam pelos aposentos, carregando consigo a dor do amor perdido e tragédia de um destino cruel. Novamente, né? É engraçado. Todas essas histórias de mulher de branco tem esse final trágico, né? E, É. o, e os sussurros de um homem barbudo vestindo roupas antigas também são ouvidos pelos corredores da fazenda. E acredita-se que o fantasma é do antigo fazendeiro, aprisionado em um ciclo eterno ali de mandar nas pessoas, de fazer um mal, né, com as pessoas que novamente me remete muito a essas histórias, né, que pessoas que fazem mal, matam outras pessoas, acabam tendo esse boost no mal delas após a morte e continuam sendo maus com suas vítimas, né, no que fez durante a vida, que pra mim se isso é verdade, é uma injustiça lascada. Mas também tem a questão, a gente pode até tentar reverter, ó, nessa situação. Ele pode ter ficado preso, mas assim, é como se você morresse. A partir do momento que você morre, eu já ouvi falar isso. Você vê tudo, você vê até o olhar feio que você dá para uma pessoa. E você tendo essa lição de consciência que você fez todo o mal e sentir todo o mal que você fez, você ser jogado para ficar assistindo o que você fez pode também ser uma forma
de lição ali, sabe? Não sei, É, pode ser uma coisa assim que você já tem uma consciência do que você fez e você fica vendo o que você fez te traz todo esse pesar, toda essa culpa. Também pode ser, a gente não sabe, né? Então, mas é uma coisa muito louca. E uma coisa muito louca que eu vejo também, é muito comum a gente ver energias fantasmagóricas utilizando de energia de luz mesmo, sabe? Porque eu acho que deve ser uma das formas, assim, não sei se mais fáceis, né? Não deve ser fácil para um espírito mover coisas. Eu acho que ele tem que sugar a energia dos vivos um pouco para conseguir fazer isso, dependendo do espírito. Mas tem essa pegada. Aconteceu um fato comigo, mas foi uma coisa boa, né? Eu perdi, assim, uma coisa boa num sentido assim, né? Falando de fantasma. Mas eu perdi uma amiga um tempo atrás. E ela estava em outro estado quando ela faleceu. E eu fiquei muito triste com a notícia. E eu voltei. E ela era uma pessoa muito, muito, muito espiritualizada. Eu acho que é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci na minha vida. Ela me ensinou muito. Ela foi uma professora para mim. E a gente sempre trocava muita ideia sobre esse lance espiritual. Ela até brigava comigo. Ela falava, vai, para de assistir coisas de terror, porque você fica assistindo isso, você atrai isso pra sua vida. Eu falava, mas eu não consigo, sabe? Não, não dava. E a gente falava muito sobre isso. E quando ela faleceu, eu fiquei muito triste, porque assim, ela foi uma pessoa sofrida também. E vem aquele filminho na sua mente, a pessoa passou por tudo isso, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu fui contar, né, pro meu marido o que aconteceu. A gente tem uma cozinha e passando a cozinha, a gente tem um quarto que ele é tipo um closet. A cozinha, ela tem duas lâmpadas, só que só uma funciona e sempre foi assim. Nunca a outra acendeu, a gente já atendeu, já tentou, a gente já mexeu nela, ela já acendeu por um momento, mas apagou. Tipo, não funciona ali, sabe? Tipo, ok, então fica funcionando só uma. A gente mora aqui há anos e sempre foi assim. Então eu tava ali entre a porta da cozinha e desse closet contando pro meu marido. E eu fiz um breve resumo da vida dela, de tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, de uma forma assim, muito pura e verdadeira do que eu vi. E prestando, tipo, de certa forma, minha homenagem pra ela, passando a história dela pra outra pessoa. Nesse momento que foi eu acabar de contar o que aconteceu, de tudo que aconteceu com ela até o dia do falecimento dela, a luz da cozinha, de repente, a outra lâmpada que nunca acendeu porque a fiação não funciona, ela acendeu. E ela acendeu, gente, não foi tipo ela ligou. Ela ligou e parecia que a lâmpada ia explodir, sabe? De tanta força que tava ali. E ela começou a ficar mais forte, mais forte. Aí eu e meu marido ficou calado, olhando aquilo. A luz acendeu de uma forma que eu pensei, né, nesse momento que ela ia explodir. Quando chegou no auge dela tá muito brilhante, ela foi diminuindo e se apagou. Nesse momento a gente fez um segundo de silêncio. Eu olhei pra cara dele, eu fechei os olhos, eu senti uma coisa, assim, eu não sei explicar. Eu senti eu senti que era ela ali se despedindo de mim, sabe? E eu olhei pra ele, eu falei assim, era ela. Aí ele ficou ele ficou com muito medo nessa hora, muito medo. Ele olhou, ele, para de ficar mexendo com essas coisas, que você tá me assustando. Mas assim, não era pra assustar. Eu só senti, sabe, que ela veio, e não foi a primeira vez que aconteceu isso, mas foi algo assim que não foi pesado, não foi carregado, foi só essa vez, e foi uma forma que eu acredito que o espírito deva ter encontrado para se comunicar e falar, ó, estou bem, obrigada, sabe? Tô indo. Ou também pode simplesmente ter sido uma puta de uma coincidência e uma luz que nunca ligou em 6 anos ligar naquele dia, naquela hora. Pode ser também, né? eu lembro quando você. Logo que você teve essa experiência, você mandou uma mensagem falando. É, é muita coincidência, né, pra acontecer naquele mesmo instante, né, numa coisa tão certeira assim que a gente fica pensando, será se realmente foi uma coincidência? Então, a gente Prefiro tende, pensar que não, né? A é, tendência, assim, eu acho que. a gente que não quer acreditar, a gente quer acreditar no que a gente acha, né? Que não existe fantasma e tal, a gente quer acreditar, foi uma coincidência
lascada e tal. Mas sempre quando acontece algo assim, eu fico. Eu tento, eu acredito, mas eu fico mascarando com uma realidade. Ah, não, foi uma coincidência mesmo. Mas essa história é bem bizarra, né, pra ser uma coincidência. É. E assim, em relação às fazendas, é aquilo que a gente fala. Fazendas costumam ser antigas, não existe fazenda nova, assim, né? Tipo, ai, a fazenda ela tem 10 anos. Tipo, são fazendas centenárias, assim, de muitas, porque as plantações ali são passadas de geração a geração, e tem os compradores, e a família inteira morre, e passa para outra pessoa. Sempre tem uma continuidade. E assim, são muitos anos de pessoas que viveram lá e se apegaram, porque assim, as pessoas que moram na fazenda, é como a história assim da família Perron, é a casa dos sonhos. Quem não quer, sabe, morar numa casa enorme, com verde, com uma natureza, com os bichinhos da fazenda, mas às vezes isso tudo pode ser um pesadelo, porque você tá isolado, você tá num lugar assim que para a polícia chegar é difícil, para você pedir socorro para um vizinho é difícil, e qualquer um pode entrar ali no meio da noite, você não tem esse controle. E os espíritos que ficam presos nesses locais, né? Tanto pelo sofrimento como pelo apego, né? De uma vida inteira ali. Então, assim, as fazendas realmente elas têm uma aura, assim, mística fortíssima. Isso seja em qualquer estado. A gente encontra isso em Minas, na Bahia, no Sul, em São Paulo. Ó, esse caso mesmo, Itapeva é aqui pertinho, gente. Não é longe, sabe? Você pega o metrô, o trem, você chega lá em, vai, acho que em 1 hora e pouco, né? Por aí. Mas é basicamente isso, a gente ainda tem essa aura, eu acho muito interessante e é uma coisa que a gente leva para nossa cultura também muito forte, né? O Brasil ele tem essa pegada cultural das fazendas e dos espíritos e dos folclores, o povo respeita muito essa questão folclórica também, né? São pessoas muito religiosas, também tem essa misturinha aí e deixa tudo muito mais mágico, muito mais interessante, às vezes tenebroso também, por que não? Mas tá aí, a gente sempre vai ter oportunidade de um dia colar numa fazendinha, né? É, fazendas, desde sempre eu acho lugares assim muito legais por serem afastadas, assim, você ter aquela paz de não ter barulheira, não ter vizinhos próximos e tal. Então, nosso país foi cresceu muito, né? Como os outros, mas falando assim especialmente do Brasil, é muito grande nessa parte do agronegócio, né? Então tem fazendas aí, a gente falou de poucas e nesse panteão de fazendas que tem por aí, que tem fazendas que a gente nem tem conhecimento ainda, que é assombrada ou que as pessoas não comentam muito, por causa que alguém que seja o dono não queira que essas histórias sejam passadas adiante, Eles ficam mas com vergonha, né? Tem é, essa ideia deles achar que eles estão ficando doidos, que o povo vai pensar. Existe uma vergonhinha, né, em relação a eles. então, eu acho todas essas histórias que circulam em fazendas, que sempre tem, né, alguma outra, não necessariamente que viu na fazenda, mas que viu, vi na estrada vindo pra cá algo estranho e tal. Aí a gente pensa, porque é um lugar afastado, tem mais contato com a natureza, que nem tem muita coisa disso de a gente ver OVNIs ou ver É, isso que eu ia te falar, duendes. porque Fazenda, eles têm muita aparição de disco voador, né? Impressionante. E é os círculos nas plantações. Nossa, nem vamos entrar em detalhes, que a gente já falou sobre isso, mas é uma coisa impressionante. É, e umas histórias muito ricas, né? A gente falou até que muito resumidas histórias aqui, mas você pesquisando tem muitas outras histórias
mais fantásticas ainda, sejam verdades ou não, são histórias muito boas, independente É. sendo verdadeiras ou não. E se você tiver alguma história, algum relato de fazenda, de sítio, que você queira compartilhar com a gente, para a gente discutir isso, falar sobre isso aqui, pode mandar para a gente no nosso e-mail, que vai ser muito legal. E é isso, Mar, você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente sobre fazendas assombradas? Não, só gostaria de agradecer a quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Se você está ouvindo a gente no Spotify, a gente tem o canal no YouTube que a gente lança os mesmos episódios que você escuta aqui, tem lá no YouTube. E se você quiser dar uma força pra gente se inscrevendo, seria muito bom, a gente ficaria muito grato. E vice-versa, né? Quem está escutando no YouTube puder nos seguir no Spotify também seria muito bom. Nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. E é só. Muito obrigado por ouvirem até agora e até a próxima. Até a próxima, tchau.